Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida, quando você é que envia o questionamento aqui para a gente e de uma maneira um pouco mais detalhada em vídeo a gente tenta dar essa resposta para você. Vamos ver o questionamento desse vídeo e no final eu explico como é que você faz para mandar o seu. A questão aqui, olha, é a seguinte: o que tem que ter no auto de infração? Questão encaminhada aí pelo Antônio Zé Silva, não é? O que é que tem que ter no auto de infração de trânsito? Vejam só, pessoal, o auto de infração de trânsito, de acordo com o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e as normas até que tratam de processo administrativo de trânsito, não é? Define o auto de infração como uma peça informativa que dá início ao processo. Então isso é o auto de infração. Ele é, guardadas as devidas proporções, a acusação, vamos chamar assim. É ali que o agente da autoridade de trânsito vai relatar o que ele viu, o que ele constatou efetivamente, que foi o cometimento de uma infração. E se trata de um ato administrativo de natureza vinculada, né? Então ele precisa observar critérios legais, tanto para a constatação quanto para a sua lavratura. Aquilo ali, em outras palavras, não é um mero formulário que o agente da autoridade de trânsito vai lá e preenche da forma que ele quiser. Não é assim que funciona. O agente ele precisa observar exatamente aquilo que está na lei para poder preencher o auto de infração, fazer a sua lavratura, né? E para que ele tenha validade jurídica. Quando o agente da autoridade de trânsito deixa de observar alguma informação que é de preenchimento obrigatório, ele deixa de incluir aquela informação ou inclui de forma diferente que está previsto na legislação, então o auto de infração passa a ser questionável quanto à sua formalidade. E a forma é um dos requisitos de validade do ato administrativo, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui de modo geral, em linhas bem simples para não ficar um vídeo extenso, né? O que é que tem que ter no auto de infração? Olha, essas informações vocês vão encontrar lá no artigo 280 do CTB. Esse artigo 280, deixa eu voltar aqui só para fazer um comentário rápido, que é o seguinte, ó, esse artigo 280, ele estabelece que ocorrendo infração, está escrito exatamente assim, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se auto de infração, do qual constará. Então perceba que para o agente da autoridade de trânsito isso é um comando, isso é uma ordem, isso é uma determinação. Não tem margem ali de escolha, tanto é que a gente chama de ato administrativo de natureza vinculada. Inclusive, quando o agente da autoridade de trânsito deixa de autuar, a depender das circunstâncias, pode caracterizar o crime de prevaricação que está tipificado lá no artigo 319 do Código Penal. É por isso que às vezes algumas pessoas até deixam aqui no canal, e eu compreendo a dúvida das pessoas. Ah, por que o agente da autoridade de trânsito ele não educa ao invés de multar? Usam essa expressão que seria autuar. Né? Exatamente por determinação legal. A lei determina que ele deve autuar. E quando ele deixa de fazer, como eu mencionei, pode caracterizar o crime de prevaricação. Então, é por isso que o agente autua. É exatamente o caput desse artigo 280 que estabelece isso, ou seja, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se auto de infração. Olha o texto. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se auto de infração. Então, para o agente o comando é esse, ele não tem margem de escolha, não tem margem de discricionariedade. Aí o restante do caput ele vai dizer do qual constará, são justamente essas informações que eu vou mencionar aqui para vocês. A primeira coisa que tem que se observar no auto de infração, o primeiro item aqui que se exige é o que a gente chama de tipificação da infração, certo? Tipificação da infração. O que é isso? O tipo infracional. E ele precisa ser exato, ou seja, a conduta que o agente da autoridade de trânsito observou, ela precisa se amoldar ao tipo infracional, né, que ele está lavrando auto. Ele não pode fazer uma autuação sem indicar qual dispositivo legal que foi infringido naquela situação, sob pena de não ter validade o auto de infração. Também precisa constar aqui, ó, o local, a data e a hora do cometimento da infração. Então tem que ter local, data e hora do cometimento da infração. Ah, tá errado aqui o local, esse endereço não existe. Pronto, aí você segue, a sua defesa vai seguir essa linha porque faltou uma informação que é obrigatória para a caracterização da infração, para que ela tenha validade, tá certo? Também precisa ter necessariamente aqui, ó, os caracteres da placa, tá certo? Os caracteres da placa do veículo, isso é obrigatório, tá certo? Também tem que ter a marca do veículo
e a espécie, tá certo? Marca e espécie. Inclusive, isso é algo, pessoal, que já costuma vir pré-impresso no próprio auto de infração, quando ele é físico, né? Quando ele é e-mail físico, já costuma vir pré-impresso, tá certo? Então, esse tipo de informação já vai estar lá. Geralmente o agente só vai marcar um X nos caracteres da placa. A marca costuma vir pré-impresso também, das principais marcas, né? Volkswagen, Fiat, Chevrolet, enfim, GM, vai vir lá aquelas principais marcas. E a espécie também costuma vir pré-impresso, porque é baseado no artigo 96 do CTB. Se é veículo de passageiro, de carga, misto e por aí vai, tá certo? Então a gente já coloca esse tipo de informação. E também se exige ali outros elementos que sejam julgados necessários à identificação do veículo, se o agente de trânsito, agente da autoridade de trânsito assim entender. Também é obrigatório aqui, olha, o prontuário do condutor, né, que seria sua identificação, certo? Prontuário do condutor. Detalhe, isso aqui, o próprio texto da lei estabelece, ó, se possível, tá certo? Se possível. Então pode ser que tenha sido uma autuação sem abordagem. Se for uma autuação sem abordagem, então nesse caso aí não vai ter como fazer a identificação do condutor, né? Não vai ter essa informação. Mas aí a legislação permite nesse caso, até porque tem o se possível, justamente pelas infrações que podem ser constatadas sem abordagem. Também tem que ter aqui, ó, isso já vem pré-impresso também no próprio auto de infração, a identificação do órgão ou entidade, você vou colocar aqui órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação, tá bom? E também a identificação aqui, ó, como consequência, a identificação da autoridade de trânsito, né, ou do seu agente, que é o que normalmente ocorre, tá certo? Tem lá a matrícula do agente e uma assinatura, ou ainda do próprio equipamento que identificar a infração. Exemplo, foi o etilômetro, então tem que ter os dados do agente, tem que ter os dados do equipamento, a identificação do órgão, né? E lá vai ter um campo, geralmente no auto pré-impresso, até no ele vai ter lá um campo para preencher os dados sobre o equipamento. Por exemplo, no etilômetro teria que ter a identificação dele, né? A marca, o número de identificação, enfim, então vai ter que ter esse tipo de informação. E também a assinatura do infrator. Nesse caso aqui, também é uma dúvida muito comum que chega. Eu não assinei o auto, é válido? O texto da lei também diz isso, ó, se possível. Por dois motivos. A questão da identificação, a questão da autuação ter sido feita sem abordagem, né? E também porque você não é obrigado a assinar o auto de infração, porque a assinatura no auto de infração tem relação não com o fato de você estar assumindo o cometimento da infração, mas pelo fato de que você, quando assina, de certa forma, você está sendo notificado, né? Se você for o proprietário do veículo, o auto tivesse informação sobre prazo de defesa. É a única relevância em relação à assinatura no auto de infração, tá certo? Então, isso aí são as informações básicas que devem constar no auto de infração. Aí uma aula completa sobre auto de infração ainda vai mencionar essa norma aqui, ó. A portaria número, já ia colocar antiga, é o hábito ainda, ó. A portaria número 354 de 2022 da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que substituiu a norma anterior que tratava do tema, que era a portaria 59 de 2007, né, do então Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, hoje Senatran. Aí o hábito de falar tanto em portaria 59 e portaria 59 ainda voa na portaria 59, a portaria 354 é a norma que trata atualmente disso aqui, né, de preenchimento de auto de infração de trânsito, né? Então aí nessa portaria você tem campos de preenchimento obrigatório, que deve constar, o que não deve. Isso você analisa, por exemplo, para construir uma defesa, tá bom? E, de certa forma, o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, que vai trazer informações específicas que muitas vezes precisam constar no auto de infração de trânsito. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é a resolução número 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Ela será substituída, tá bom? Então, é por isso que eu faço essa ressalva, que é no momento em que eu estou gravando.
Então essas são as informações que tem que constar no auto de infração, né? E de maneira detalhada na portaria 354/2022 da Senatran. Espero ter respondido o questionamento enviado pelo Antônio, e se você quiser enviar o seu, vem aqui, ó, salatrans.com/contato. Lá tem um formulário, você vai preencher as informações e fazer constar que gostaria de ver essa sua dúvida respondida em vídeo que a gente tenta produzir aqui. Lá tem também o contato via WhatsApp, você pode entrar em contato e de repente mandar a sua dúvida em vídeo, que a gente exibe aqui também para você o seu vídeo aqui no canal com a sua dúvida respondendo em seguida. Ou você deixa nos comentários desse vídeo, gostaria de um vídeo sobre tal tema, que a gente tenta produzir. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo em relação à dúvida desse vídeo, fique à vontade, vai deixando nos comentários que a gente vai tentando te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.